considerações e ao longo do processo, eu vou pedir que todas as perguntas e comentários sejam colocados no chat e, ao final, né, a gente faz as perguntas para o professor, tá bom? Obrigado pela compreensão. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez. A palavra está contigo. Bom dia para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Felipe, está legal o som? Tá? Então, agradecer ao Felipe e ao Silvio especialmente pelo convite. É claro que eu aceitei prontamente, não apenas porque o Silvio é um amigo querido, um colega que eu considero competente, além de amigo, e que criou um grupo que se consolidou nos últimos 2 anos e que talvez seja um dos grupos que faz um trabalho mais bonito no Instituto de Educação Física e de Esporte. Então, eu aceitei com o maior prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. Quando o Silvio me convidou, ele pediu para eu bater o papo sobre fomento, considerando a realidade do LabSal. O LabSal ele tem uma história antiga, ele foi criado em 2000, né? Um dos primeiros monitores, primeiros alunos que trabalharam comigo está assistindo essa palestra hoje, o Leonardo Luiz, aí, fico muito contente de ver. E aí ele foi crescendo ao longo desses últimos 20 anos, mas o que eu conversei com o Silvio, que talvez eu pudesse falar alguma coisa de caráter mais genérico, sobre o que eu penso em relação a essa coisa do fomento, porque o fomento ele não está dissociado de uma visão que eu tenho que nós temos da própria carreira, do que a gente quer em termos de carreira dentro da universidade, ou do centro de pesquisa que a gente esteja. Então, eu preparei uma pequena apresentação, não vai durar mais uns 20 e poucos minutos, para passar para vocês mais ou menos o que eu penso disso em cima desses conselhos, digamos assim, que eu possa dar para vocês. A gente começa a conversar sobre o caso específico do LabSal, porque eu pensei, muito dificilmente cada um de vocês vai encontrar a mesma realidade, as mesmas condições que eu encontrei para construir o nosso serviço. Cada um vai construir o serviço de vocês nas próprias realidades. Então, quer dizer, mais do que falar sobre uma coisa específica, que é muito particular, né, que eu encontrei, talvez eu possa falar sobre o que eu penso de forma mais genérica, e aí cada um depois faz os estornos para suas próprias realidades. Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui, para ver se a gente consegue falar um pouquinho da apresentação. Como é que eu faço aqui? Está dando para enxergar? Tá ótimo. Sim, abriu agora. Mas abriu o quê? Abriu a apresentação ou abriu... A apresentação está aberta. Para mim travou. Peraí. Aberta a apresentação, vou ver se eu consigo... Só para... Então, quer dizer, então a gente tem aqui uma captação de fomentos e recursos, no caso do LabSal UERJ. Vou ver se eu consigo passar a apresentação, porque meu computador está meio doido aqui. Bastante. Tá. Aquele ruído, professor. Parou. Alô? Parou. Está dando para ouvir? Agora sim. Tá. Então, quais são os objetivos dessa apresentação, né? Na verdade, eu queria tecer algumas considerações de ordem pessoal acerca de como aumentar as chances de financiamento de projetos de pesquisa na área da educação física especial, de acordo com a minha experiência. E, com base nisso, sugerir alguns desafios para o futuro, né, no que tange a estratégia de financiamento de projetos para a nossa área. Mas aí eu tenho que fazer algumas ressalvas, né? Tudo que eu vou dizer aqui, na verdade, nasce de uma experiência angariada
ao longo da minha vida acadêmica, especialmente no período que eu atuei como representante da área no CNPq. E aí eu pude ver muito de como as coisas funcionam por dentro das agências de fomento na hora de selecionar o edital A, B ou C. E aí, quer dizer, eu acho que eu tenho que deixar claro que eu estou manifestando aqui opiniões estritamente pessoais, né? Uma intervenção que deve ser entendida muito mais como estímulo ao debate do que como uma receita de bolo para que vocês possam conseguir financiamento. Na verdade, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a confiança no sistema ela cresceu muito, o que facilita a vida de quem vai pedir fomento. Eu venho de uma realidade em que, quando você pedia alguma coisa, especialmente no CNPq, papéis, CAPES, as coisas eram muito colocadas em termos do conhecimento que você tinha das pessoas lá dentro, né? O CNPq, então, isso era claro. Os bolsistas PQ eram sistematicamente amigos do representante de área. Você não tinha transparência na hora de você ter a negativa ou aceite do pedido que você fazia. Então, todas as agências de fomento dos últimos anos, e eu testemunhei isso ao longo dos últimos 20, 30 anos, seja o CNPq, CAPES e FAPERJ, elas evoluíram no sentido dos critérios que foram debatidos e aceitos por todos quando a gente pede fomento. Tá? As políticas de fomento passaram a ser discutidas com as áreas e tanto o mérito científico, né, quanto a contribuição efetiva para a ciência e tecnologia hoje são elementos importantes em decidir quais são os projetos que vão conseguir financiamento. Então, isso é uma vitória, porque quando você tem confiança no sistema, você automaticamente aumenta a demanda. Então, a demanda nos últimos 20 anos aumentou par e par com o aumento da confiança no sistema de fomento à pesquisa no país, e particularmente na área de educação física, em que isso era muito pouco transparente quando eu comecei a minha carreira. Só que, por outro lado, se a gente aumenta a confiança no sistema e aumenta a demanda qualificada de projetos a serem financiados, a gente vive uma realidade em que o aporte de recursos para ciência e tecnologia vem diminuindo. E nos últimos 2, 3 anos, né, isso atingiu um patamar bastante crítico. A gente percebe aí que, em 2018, a gente chegou ao menor nível de financiamento em ciência e tecnologia nos últimos 10 anos, né, desde 2008. E de lá para cá isso não melhorou. Em 2019, 20, 21, apesar da demanda qualificada estar aumentando, né, o aporte de recursos para esse tipo de financiamento vem diminuindo, como vocês podem ver por esse slide aí, né? Está mostrando o orçamento de custeio, capital, e o limite de empenho em 2016 corrigido pelo IPCA. Então, a gente percebe que em 2016, quando isso foi calculado, e aí já com projeções para 17 e 18, a gente vem atingindo os piores níveis da série histórica, né? Quando a gente corrige pelo IPCA tanto o orçamento quanto o limite de empenho. A gente percebe que mesmo que o orçamento vá aumentando, aqui vem em 2017 em azulzinho, o limite de empenho previsto era menor. O que quer dizer isso, né? A gente está aumentando a quantidade de pessoas que brigam por recursos que são cada vez mais escassos. Paulo, tá? Paulo, eu não sei se você está percebendo, mas não está passando os slides. Não estou percebendo. Porque eu acho que você não botou em modo de apresentação. Você tem que botar em modo de apresentação, que é no canto inferior aqui, aquele do PowerPoint, e aí você vai passando, que está a primeira página, a primeira slide ainda com o teu nome e o logo do grupo. É porque eu estou passando para mim. Tenta sair, entrar de novo e botar em modo de apresentação, porque ele está só no modo... Isso, agora entrou, isso. Aí foi, agora foi. Então aqui, tecer considerações, Isso aí, né? Perfeito. Isso aí. Do slide. Aí eu falei da minha experiência, que são opiniões pessoais, intervenção para o debate, tudo bem, né? Está passando? Agora está, perfeito. Tá. E aí, confiança no sistema, critérios debatidos por todos, então, ainda bem que o slide está mais ou menos falando que eu. E aqui a evolução dos recursos que eu falei. Perfeito. Tá? A gente vê que em 2018, né, a gente tem os menores níveis da série histórica, né, desde 2008.
E aqui o que eu estava falando, né, o orçamento previsto e o empenho. Né, o limite de empenho é o máximo que você pode pagar considerando o orçamento que foi previsto. Também, uma vez que a gente corrige pelo IPCA, a gente está nos menores níveis da série histórica que foi acompanhado. Então, o que eu estava dizendo é que a gente tem cada vez mais pessoas competindo por recursos cada vez mais escassos. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? E aí, não é segredo para ninguém que internacionalmente começou uma grita no país no sentido dos cientistas estarem protestando contra cortes de financiamento, cortes de recursos para o financiamento de ciência e tecnologia no país. Então, a gente vive uma situação diferente da que eu vivi no início da carreira. Então, no início da carreira, a gente tinha menos financiamento, tudo bem, mas a gente tinha muito menos gente pedindo. E ao longo desse período em que eu fui construindo o laboratório, quer dizer, talvez eu tenha entrado naquela primeira leva de pesquisadores que começaram a pedir dinheiro para as agências de fomento de forma sistemática e no momento em que os critérios foram se tornando mais transparentes. Então, eu tive um pouco mais de facilidade em relação a isso, porque eu tinha, para ser bem claro, menos gente competindo comigo. E hoje você tem muita gente boa competindo, por quê? Porque a minha geração ainda compete, quer dizer, falar do Walter Braga, quer dizer, eu, Cláudia Forjaz, uma geração antes de mim, como Gotani, como Cruel. Na verdade, esse pessoal está todo ainda na briga, junto com vocês que estão chegando. Então, isso, na verdade, faz com que as formas pelas quais eu penso o financiamento tenham que ser muito criteriosas, porque vocês estão brigando com gente que está brigando há anos nessa seara. Tá? Então, o que a gente tem? Um descompasso entre demanda e disponibilidade de recursos, com aumento da demanda qualificada de cada vez mais áreas de conhecimento. A consequência, né, imediata disso é que a gente tem uma certa dificuldade de sucesso de grupos pequenos ou pouco expressivos em editais maiores. Porque nós temos grupos que são mais consolidados e que têm contato entre si, que estão acostumados com essa briga e têm um trabalho que está sedimentado. Coloca isso em paralelo ao fato que, historicamente, a gente tem uma maior proporção de atendimento nas faixas com menores do que maiores recursos alocados. Então, os editais maiores, eles tendem a ser menos atendidos do que aqueles que pedem menos dinheiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês, com base na minha atuação no CNPq lá em 2008, 2009, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia quanto a isso, né? Então, a gente tinha, né, o total de recursos em 2009... Agora foi. Quê? Alô? Tá dando para enxergar, Silvio? Tá sim, professor. Foi alguém que entrou com o áudio aberto. Tá. Então, a gente tinha em 2009 um total de recursos da ordem de 788 milhões de reais, alguma coisa assim, né? Não, de 782 mil reais, com a demanda qualificada de 5 milhões e 800 mil reais. Então, olha, vocês têm ideia de como esse descompasso já acontecia mais de 10 anos atrás. Tá? E isso já vinha numa queda em relação a 2008. Aí eu pego uma faixa de atendimento, a faixa A, que era a faixa de menor montante de dinheiro. Das 69 solicitações, foram atendidas 13, já em 2009, no CNPq. Na faixa B, de 54 solicitações, foram atendidas apenas 16. E na faixa C, que era maior, das 20 solicitações, só foi um atendimento contemplado. Então, percebam que quanto mais forte o edital, menor a chance de você ganhar. E quanto mais alto o edital, mais as características do grupo têm que ser muito bem pensadas para eu decidir se eu vou submeter ou não. Mas vale, muitas vezes, você pedir menos dinheiro, aumentando a chance de ganhar, do que crescer o olho, ser guloso, né? Pensar que aquele edital vai resolver todos os seus problemas, quando a tua chance de ganhar é muito pequena. Isso, né? Esse quadro, ele vem, como eu disse, piorando ao longo dos anos. Ainda tem a questão regional. Dependendo da região que você está, o percentual solicitado e contemplado são muito diferentes, apesar da coisa ser mais ou menos paralela. Perceba por essas gafas de torta aqui, que em 2009, você teve um percentual solicitado por região
que correspondeu mais ou menos ao percentual contemplado por região ali embaixo. Então, na verdade, as regiões que mais pedem são aquelas que mais levam, ainda que tenha um critério aí de estímulo para o pessoal do Norte e Nordeste. Na verdade, quer dizer, a proporção ela é mais ou menos igual. A mesma coisa em relação às instituições de nível superior. Perceba aqui que as instituições solicitantes no painel de cima, né, elas são os pedidos são mais ou menos iguais aos atendimentos. Então, não tem essa coisa, o público leva mais que o privado, o Sudeste leva mais que o Nordeste, não tem essa, né? Historicamente, nós temos o quê? Nós temos os projetos que têm qualidade sendo contemplados e aí procurando se atender proporcionalmente os pedidos. Aqui, por exemplo, as instituições públicas e privadas proponentes e contempladas. Você tem uma ligeira vantagem em relação às instituições públicas, mas simplesmente porque os projetos têm melhor qualidade. Você não tem nenhum tipo de restrição ao projeto que vai ser contemplado. Tá certo? Então, quer dizer, quando a gente pensa nisso, algumas recomendações já podem sair daí, né? Lembrar que o atendimento é, em geral, proporcional à demanda. Então, pedir é sempre bom. Tá? Você não pode se desestimular em relação, não, esse edital não é para mim. Peça sempre. Agora, pesquisadores em início de carreira e grupos emergentes deveriam priorizar editais nas faixas menores de financiamento. Isso tem diversas razões. Primeiro, você já entra no sistema. Tá? Mesmo que aquilo não vai resolver o teu problema na primeira abordagem, você entra no sistema. Então, qual é a lógica? Quando você faz um pedido, o avaliador ele vai dar uma olhada se é a primeira vez que você pede, se você já tem o histórico de pedido, qual é o grupo a que você está ligado. Dificilmente, no primeiro pedido, você vai levar. Mas aí não se desestimule. Por quê? Porque quando você pede pela segunda vez, você já está no sistema como alguém que pediu. Então, na terceira vez, o cara vai olhar e vai dizer, olha, esse camarada está fazendo um trabalho consistente, ele vem pedindo, né, alguns editais. Então, a gente vai contemplar. Então, quer dizer, pedir é sempre bom. Agora, esse pedido ele tem que ser feito com cuidado e com critério. Por quê? Porque você tende, né, principalmente em pesquisadores de carreira, a começar a participar de diversos editais. Você começa a participar, você é convidado e começa a entrar em diversos pedidos. E a participação de um mesmo pesquisador em diversas propostas é frequentemente mal vista. Passa aquela impressão de eu participo do seu e você participa do meu, sem nenhuma lógica em relação ao teu histórico. Então, você trabalha, por exemplo, com a atividade física e obesidade. O teu nome começa a aparecer em pedidos para o HIV, em pedidos para o acidente vascular cerebral, em pedidos relacionados à sociologia. Isso não tem lógica em relação ao teu passado como pesquisador. Então, não há por que financiar alguém que não tem uma carreira que é consistente, que aponta numa direção no sentido de que ele pode realmente contribuir com o conhecimento naquela área. Outra coisa que tem que se pensar é que propostas demasiadas de uma única instituição ou centro de pesquisa são estratégia ruim. Então, a melhor organização interna aumenta as chances. O que eu quero dizer com isso? Digamos que tem o edital universal. Se eu tenho o edital universal dentro do laboratório, se 3, 4 pesquisadores submetem o edital universal, dificilmente eu vou ter esses pesquisadores contemplados. Mais vale, talvez, você se juntar numa proposta que é mais forte, que vem do mesmo centro de pesquisa. Então, você trabalhar em conjunto, discutir dentro do grupo quais são as prioridades, para você direcionar o seu pedido, é uma coisa boa, porque você evita a pulverização e a competição interna em relação ao dinheiro que você quer. Lembrar que também, quer dizer, a gente trabalha com recursos limitados. Então, o que fazem as agências de fomento de forma constante? Fazem um corte linear. Eu já participei de reuniões, seja na CAP, seja no CNPq, em que vai o presidente da instituição, ou que vai o coordenador da área geral e diz, olha, o dinheiro está curto, a gente vai fazer um corte linear de 30% ou de 20% em todos os projetos. O que quer dizer isso? Quando você pede 100 mil, eu vou fazer um corte linear de 20%, e significa que você pode contar no máximo com aquele projeto de 80 mil. E aí, se você faz um orçamento em que, para executar um projeto, eu preciso de exatamente 100 mil,
esse projeto é descartado. Por quê? Porque com os 80 mil que eu vou colocar para o projeto, ele não vai conseguir ser desenvolvido. Então, lembrar que o orçamento ele deve ser preciso. Tudo bem, mas você tem que colocar uma margem de segurança. Uma margem de segurança que eu aconselho que fique em torno de 20%. Porque com os cortes lineares, né, você pode ter a proposta rejeitada, e aí, quando você tem uma margem de segurança de 20%, ou seja, o camarada, olha, com esses cortes aqui, o projeto ele não vai ser integralmente, né, contemplado, mas com os 80% ele consegue ser rejeitado. Então, ele não é recusado de ofício e parte, então, para a fase de avaliação. Então, esse é o conselho que eu dou para quem vai começar a colocar. Outra coisa importante é evitar ênfase das propostas em itens de custeio, principalmente passagem diária. Tem muito projeto que eu já avaliei em que, por exemplo, 60% era passagem diária para participar de congresso, para apresentar não sei o quê. Qual é a ideia que se passa para o avaliador, né? Você passa a impressão de turismo científico. Então, essa coisa de passagens diárias, a não ser que estritamente necessárias ao projeto, devem ser evitadas ou colocadas no mínimo possível. Né? Você tem outras formas de você colocar isso no custeio e aí você até participar do evento ou outro, mas não tornar isso explícito dentro do projeto e nem colocar isso como um percentual elevado dentro da sua proposta. Isso é frequentemente mal visto. Outro aspecto interessante é a experiência do proponente e o alcance nucleador da proposta. Tá? Então, se o proponente é inexperiente, se eu estou começando isso, eu estou começando isso, e a proposta tem pouco alcance nucleador, ou seja, ela se restringe, por exemplo, ao grupo de vocês, né? Então, na verdade, eu tenho uma extrema dificuldade de emplacar o pedido, principalmente nas faixas mais elevadas. Então, dependendo do dinheiro que você deseja, dependendo do edital que você concorre, é desejável você formar grupos fortes e talvez até apresentar projetos multicêntricos. Quanto mais gente tiver usufruindo daquele recurso, e quanto maior o poder nucleador, ou seja, disseminador de formação de recursos humanos, da pesquisa sendo realizada em centros diferentes, maior a chance de você levar a proposta. Então, isso leva a gente a alguns conselhos que nascem de algumas realidades. Primeiro, lembrar que a gente vive na atualidade, a história do meu pirão primeiro. Tá? Então, se você tem pouco recurso, você tem que tornar a sua proposta atraente. Atraente não apenas em termos científicos, mas atraente em termos de atender a maior quantidade possível de propostas, de centro de pesquisa, de atividades relacionadas ao projeto central. O segundo conselho é quem não chora não mama. E é verdade, como eu disse para vocês, independentemente da realidade do teu grupo de pesquisa, concorram. Tá? Aliás, as outras áreas fazem isso de forma até pouco ética. Eu já participei de reuniões em que deixou claro, não vou dizer quais áreas, mas algumas áreas estimulando, né, os seus pesquisadores a mandar projetos, nem que seja porcaria. Por quê? Porque quando você vai dividir o bolo, a demanda qualificada, o percentual de projetos qualificados para concorrer, faz com que o bolo seja maior ou menor. Né? Eu não estou advogando isso, o que eu estou dizendo é que há uma tendência às pessoas pedirem, mas em termos de planejamento de carreira e planejamento de evolução do teu grupo, identifiquem quais são os editais que te atraem e submetam uma proposta. Como eu disse, você vai entrar no sistema, vai começar a ser visto e aos poucos você vai começar a ser contemplado. Mas esse quem não chora não mama, e esse meu pirão primeiro, eles estão subordinados a um conselho que eu não quero que vocês me interpretem mal, né? Mas pato novo mergulha raso. Na verdade, isso aí vem de um professor que eu admiro, que gosto muito, que tem saudades, que é o Alfredo Faria Júnior. Ele sempre dizia para mim, Paulo, pato novo mergulha raso. O que quer dizer isso? Se você está em início de carreira, não adianta tentar concorrer dos editais mais importantes. Você começa pelos editais menores. Se você quer concorrer aos editais mais importantes, junte-se a grupos maiores. E aí coloque a sua pretensão dentro daquele grupo. Ou seja, eu preciso de tanto. E aí, na hora de você partilhar o bolo com um grupo, você é contemplado com aquilo. Sozinho,
e início de carreira, você não vai conseguir ser contemplado por editais maiores. Aliás, os grupos pequenos também não. A gente vive numa situação hoje, no meu início de carreira, a gente tinha ainda aquela fase do Babilac, da educação física. Você tinha as referências nas áreas. Na didática era o Alfredo Faria Júnior, na filosofia, por exemplo, Lamartine, na fisiologia você tinha o Maurício Rocha, na biomecânica você tinha outros, ou seja, você tinha os Babilacs, né, que eram as referências. Isso foi sendo diminuído e aí os grupos foram começando a ser mais valorizados. Era o grupo da USP, era o grupo da UERJ, era o grupo que gravitava em torno de um determinado objeto de discussão, como o grupo de vocês. Hoje não. Hoje você tem associação de grupos. Então, vocês têm que procurar, como eu acho que vocês estão fazendo, que o Silvio colocou, em diversas instituições, os grupos que se assemelham em relação aos projetos acadêmicos, e aí, né, pedir os editais juntos, isso aumenta a chance. Outra coisa que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: não deixa a pressa de chegar a estragar o passeio. O que eu quero dizer com isso? O teu objetivo como acadêmico, o teu objetivo como professor de instituição de ensino superior, não é nem publicar e nem ganhar dinheiro. Essas coisas são dinheiro pesquisa, quer dizer, conquistar editais. Essas coisas são meios para que você faça o trabalho principal, que é deixar um legado. Deixar um legado em termos de construção do serviço, deixar um legado em termos de formação das pessoas que passam por você. É essa a graça, né? Você não mede o sucesso da tua carreira pelo número de publicações que você tem. Aliás, eu já vi muita gente destruir reputações porque tem publicação demais, né? E aí, sem nenhuma identidade, você começa aquela coisa de eu boto o seu nome no meu artigo, você bota o seu nome no outro. Esse escambo acadêmico, ele destrói mais reputações do que constrói. Então, a tua produção tem que ser consolidada com base no teu passado. Esse cara tem um serviço que subsidia isso? Esse camarada tem um histórico de estudo e publicação nisso? Esse camarada se relaciona com outros grupos que estudam a mesma coisa? Então, se ele tem um histórico que desemboca em publicação, eu vou financiar esse grupo. Eu financio esse grupo porque eu estou percebendo que o passeio dele está consolidado e é muito mais importante do que a chegada. Até porque a gente nunca chega. Eu tenho 30 anos de carreira e ainda não cheguei, né? Também não sei onde é que eu quero chegar, onde é que eu vou chegar, mas passeando eu estou. Passeando eu estou. Então, essa coisa do... Quer dizer, tem diversos estudos que deixam isso claro. Essa coisa do publicar ou morrer, Tobias ou Parrish, leva mais a fraude e a bolha de pesquisa artificial do que a coisas que são mais consolidadas e a coisas que são mais fortes. Essa coisa de ciência salame, sair dividindo, por exemplo, os dados que você tem para sair publicando muito artigo, isso é facilmente identificável. Isso destrói reputações, o que me leva ao conselho 4. O nosso mundinho é pequeno. O nosso mundo, né, quando a gente pega os pesquisadores na determinada área, é extremamente pequeno. E eu convido vocês a pensar: você sabe aquelas pessoas que você respeita pelo passado, como você sabe aquelas pessoas que você não respeita, né? Você, quer dizer, leva anos para construir uma reputação acadêmica, mas pode perdê-la rapidamente sendo taxado de picareta por causa desse tipo de coisa aqui. Tá? Então, quer dizer, não deixa a pressa de chegar a estragar o passeio, porque o nosso mundinho é pequeno. Tá? E, nesse sentido, vai o meu outro conselho, que antes bem acompanhado do que só. Tá? Na verdade, eu compreendo o desejo de todo mundo querer financiamento para montar um serviço, mas faça isso em parceria com grupos em que você acredita, com pesquisadores que você acredita, quer dizer, que você tem uma identidade que te faz gostar de trabalhar junto. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Biovasc aí na UERJ, que a gente se aproximou há algum tempo. A professora Eliette Busquelar e eu, a gente se entende muito bem, a gente pensa parecido com muitas coisas, e aí os projetos em conjunto começaram a acontecer e depois os financiamentos começaram a vir. Por quê? Porque a gente pensa parecido, acredita nas mesmas coisas e aí trabalha junto. Você se aproximar de um grupo só porque isso vai aumentar a chance de ganhar dinheiro, sem conhecer muito bem o que está acontecendo ali na estrutura interna do grupo, como é que as pessoas trabalham, isso muitas vezes é um tiro no pé, tá? Então, para fechar aqui e começar o nosso papo, né? Idealmente, para mim, os pedidos de fomento deveriam, primeiro, investir em projetos que tenham efetivamente relevância e originalidade, fruto de curiosidade científica genuína.
Segundo, ter relação clara com a área do pedido histórico dos pesquisadores envolvidos. Não sai colocando no teu projeto gente só porque é doutor e é pesquisador do CNPq em relação clara com o que você está pedindo. Levar em conta a experiência e consolidação da equipe envolvida. Buscar parcerias concretas e contemplar equipamentos multiusuários. Priorizar itens de capital versus custeio, principalmente passagens diárias, etc. Nos editais maiores, o capital, principalmente o multiusuário, é muito mais importante do que o custeio. Nos editais menores, o custeio ele costuma ser mais contemplado. E aí, quer dizer, como perspectiva de desafios, eu percebo hoje que a gente tem que começar a pressionar para investimento em editais que sejam mais direcionados às áreas incluídas nos comitês assessores em geral. Isso facilita a gente formar grupos, por exemplo, editais para reabilitação do idoso, editais para sociologia, para histórico de alguma coisa, mas editais que sejam menos amplos e mais específicos. Brigar cada vez mais por uma maior transparência quanto às razões pelas quais os projetos são recusados. A gente tem que ter uma abordagem pedagógica como consultores. Quando me pedem para avaliar um projeto, eu deixo claro por que foi recusado. Por quê? Porque isso facilita, na próxima vez, o camarada que vai submeter. E aí tem uma maior representação, uma maior proximidade com a representação diária e a comunidade científica. Deixar claro que a área entende como política de fomento. Isso é muito pouco claro, às vezes. Qual é a prioridade da distribuição dos parcos e recursos que a gente tem? Isso vai facilitar a gente alocar os pedidos digitais. Identificar os grupos emergentes. E aí a pós-graduação tem um papel importante nisso. Acompanhar o potencial nucleador dos cursos, orientadores e pesquisadores, porque a gente pode levar, né, a uma priorização desses grupos emergentes no momento de oferecer, de contemplar os editais. Nisso, né, a gente tem que pensar também em como lidar satisfatoriamente com a questão regional. A gente não pode sistematicamente contemplar aqueles grupos que estão consolidados, que a gente vai criar ilhas de excelência e não vai deixar os outros colocarem a cabeça de fora. Então, na verdade, a gente tem que pensar em política de fomento e quais são os grupos potenciais e grupos consolidados, e direcionar os editais para esses grupos. Tem que ter editais para grupos consolidados e editais para grupos que estão começando. E aí, equilibrar na análise das propostas a qualidade do projeto e o currículo, porque se só o currículo for contar, quem tem muito vai ter cada vez mais. Então, isso cria um certo desequilíbrio. Tá? E, enfim, acompanhar os frutos e o potencial nucleador das propostas. Os relatórios técnicos são insuficientes para isso, a gente tem que pensar no futuro. E aí, na nossa área em especial, pensar cada vez mais, o pessoal que está mais maduro para isso, o que são projetos com potencial efetivo para contribuir ao desenvolvimento da educação física como área de conhecimento perfeitamente caracterizada. Ou seja, uma coisa é o mérito científico da proposta, outra coisa é como ela pode contribuir para o desenvolvimento da área. O mérito científico pode ser grande e contribuir mais para a área da fisiologia que para a área da educação física. Então, a gente tem que começar a pensar também em contemplar projetos que contribuam, né, efetivamente para o desenvolvimento da educação física como área. E aí eu fico por aqui está o nosso site do LabSal, né, que foi o meu projeto de vida acadêmica, foi a construção desse laboratório. Quem quiser dar uma olhadinha no site para conhecer um pouco mais do que a gente tem, e aí eu fico aberto para conversar com vocês sobre o processo de criação do laboratório em si, com base nessas ideias que eu dividi com vocês aí. Obrigado pela atenção de vocês, né? E aí, com meus e-mails, se alguém quiser alguma coisa, e eu estou à disposição para as perguntas que, porventura, vocês quiserem fazer. Obrigado, Silvio, mais uma vez aí pela oportunidade. Tá? E desculpa essa coisa dos slides não passarem no começo. Professor Paulo, muito obrigado. Enquanto as pessoas vão colocando aí as questões no chat, eu queria que você pudesse falar para a gente, né, brevemente. A gente observa na sua apresentação que a construção do laboratório, do LabSal, que foi o seu projeto de vida acadêmico, né, como você bem falou, ele também caminha no mesmo sentido da consolidação das agências de fomento no Brasil, e como que isso foi acontecendo ao longo dos anos, né? Como que o LabSal ele vai surgir e como que essas agências de fomento, ao longo desses anos, ao longo desses 30 anos,
vão contribuindo para a conformação do Labsal como ele se apresenta hoje, principalmente na episteme do Rio de Janeiro. Como eu disse na minha fala, a coisa ela foi muito aos poucos, e como você disse, à medida que esses critérios das agências de fomento foram se tornando mais transparentes, ficou mais fácil a gente entrar. Está um ruído, não sei se tem alguém com o microfone aberto. Tá? Paulo, seu microfone está desligado. Então, na verdade, como eu disse na fala, as coisas foram acontecendo muito aos poucos, e o fato das agências de fomento, os critérios apresentados por elas foram, à medida que eles se tornaram mais transparentes, ficou mais fácil a gente pensar em como financiar. Mas o serviço não começou financiado. Na verdade, o laboratório foi criado em 2000. Em 2000, o Leonardo Luz, que está aqui, ele vai lembrar, a gente tinha uma salinha de 1 metro por menos de 1 metro, né? E aí eu tinha o Leonardo e mais 2 monitores que trabalhavam comigo. Um é o Leonardo, o outro é o Ricardo Brandão, que hoje é coordenador do programa, e o Maurício, né? O Maurício Rodrigues, que depois foi para o COB e está fazendo outras coisas. Mas era tão engraçado que quando a gente... eram 4. Quando 3 tinham que entrar, um ficava lá de fora. Então, na verdade, a gente fazia assim, nunca estava todo mundo dentro do laboratório, só cabia 3 pessoas lá dentro. E aí apareceu depois a oportunidade da gente ter um espaço, a gente desceu para o 8º andar, mas eu desci não tinha nem luz. Eu coloquei a minha mesa, era perto da janela para ter a luz do dia, porque não tinha nem luz. E aí a gente começou um planejamento, era o Marcos Santos Ferreira e eu, na época, que era professor da universidade, e eu começamos a pensar no que a gente queria. E ficou claro que a gente não conseguiria aumentar o serviço sem ter um planejamento do que seria a identidade do laboratório. A gente lançou um livro sobre isso, um livro sobre saúde, promoção da saúde e atividade física, pensando, quer dizer, já pensando, essa é a identidade, é assim que a gente pensa as relações entre atividade física e saúde. E começar um planejamento de produção sistemática de conhecimento e contato com outras pessoas. Foi isso que a gente fez. Então, nos primeiros 5 anos, até 2005, a gente não teve financiamento algum. Então, de 2000 a 2005, a gente teve um planejamento em termos de produção, né? A gente começou a formar gente, começou a colocar... como vocês estão fazendo? Começaram a ser as primeiras publicações, que era muito mais difícil, né? Na verdade, para fazer uma revisão da literatura, não tinha internet, a gente tinha que ir na biblioteca, pegar e tal, ir para São Paulo, às vezes eu estava cheio de artigo de cópia de artigo na mala, então a gente ia fazendo as coisas aos poucos. Em 2006, a gente conseguiu o primeiro financiamento, né? Foi um financiamento pequeno, né? A gente, eu lembro que a gente tinha comprado um análise de gases. Que aí, quando eu pegava ele assim, ele era maior. Com auxílio pegava ele assim e ainda segurava. Com auxílio da direção do Instituto, e aí a gente conseguiu o primeiro... Aí, de lá para cá, as coisas foram aumentando, né? Então, quando a gente encontrou um nicho, foi contemplado com o primeiro financiamento, a gente começou a se aproximar de grupos, até que em 2015, mais ou menos, a gente se aproximou desse grupo forte aqui no Oeste, que era o Biovasc, e aí conseguimos montar o centro de treinamento, conseguimos... E aí as coisas começaram, eu comecei a ganhar financiamentos cada vez maiores. E aí a coisa, hoje eu estimo que a gente colocou dentro do laboratório alguma coisa em torno de 100 milhões de reais de financiamento. Então, se for considerar tudo que a gente colocou em termos de equipamento, custeio, foram no histórico de 2005 para cá, foram uma coisa em torno de 6 bilhões de reais. Então, mas nos primeiros 5 anos foi 0. Então, na verdade, a gente não pode se sentir desestimulado, né, com as recusas. A gente tem que mirar certo. No meu primeiro financiamento, eu costumo brincar, o meu primeiro financiamento, eu ganhei 8 mil reais. Eu fiquei feliz da vida, né? Comprei coisa, comprei papel, comprei não sei o que e tal. No meu último financiamento agora, que foi o Procad de Defesa, foi um edital de 710 mil reais. Então, mas as coisas começam aos poucos. O primeiro artigo que eu submeti para uma revista internacional, a avaliação do revisor foi Please Write in English. Eu tinha 2 opções, ou me desestimulava, eu não fazia, ou escrevia em inglês. Então, eu peguei, retomei, não sei o que, pedi ajuda, e aí a gente conseguiu. Então, as coisas são dadas um passo depois do outro. Aquela coisa de não deixar
de não deixar a pressa de chegar a estragar o passeio, né? É o passeio que conta. E no passeio a gente foi crescendo e foi chegando. Tá? Então, eu acho que o grupo de vocês está no caminho super certo. Está no caminho super certo. A gente vê aqui pelo número de pessoas que estão assistindo, pela rotina que vocês criaram, pelo contato com diversos outros centros de estudo. E aí o grupo de vocês consolidado, daqui a pouco vai chegar um pedido, vai daquele GPES, que eu não vou nem avaliar, tá? Por quê? Porque eu sei que é um grupo bom. Eu sei que é um grupo consolidado. Porque eu estou olhando o passeio deles. Eu não olho a publicação, eu olho o passeio que vocês fizeram. Não sei se eu te respondi. Perfeitamente. A gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Luz. Você quer fazer a pergunta, Leonardo, ou eu faço? Posso fazer. Fala, meu. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Paulo, obrigado pela fala, sempre um prazer te ouvir, te admiro demais, você sabe disso. A pergunta é simples, é um pouco o retrato da nossa realidade aqui, né? Como você sabe, a gente está no campus de Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas, uma universidade que ainda não tem programa de pós-graduação stricto sensu na área, e os doutores são recém-doutores, acabamos de terminar o doutoramento. Então, uma dificuldade que eu tenho percebido é que a não inclusão de pesquisadores do grupo de pesquisa em programas stricto sensu limita muito essa busca pelo fomento. Você pensa que essa é uma condição primordial para a gente ser um pouco mais competitivo na busca pelo fomento em pesquisa? Você acha que antes de qualquer coisa a gente deve pensar em ingressar num programa de pós-graduação stricto sensu? Ou você acha que é possível a gente concorrer de igual para igual? Eu acho que a primeira coisa, Léo, é um prazer te ter aqui. Na verdade, o Léo está com essa barba branca e todo, eu lembro dele bem novinho. Depois eu mostro uma foto para você, Léo. Então, é o seguinte, eu acho que o teu grupo, por exemplo, aí em Arapiraca, é um grupo que ele começa a ter visibilidade regional e nacional. Você concorda com isso? Né? Uma autocrítica. Agora, vocês, hoje, vocês fazem uma autocrítica correta. Vocês estão limitados em termos de competitividade. Por quê? Porque o potencial nucleador que eu estava falando, que vocês têm, em termos de formação de recursos humanos, é muito pequeno. Né? E o impacto das propostas que vocês têm é pequeno em termos de nucleação, de disseminação, pela falta do curso stricto sensu. Então, uma coisa é o planejamento da tua faculdade e outra coisa é o planejamento teu como grupo. Né? Eu acho que tem que estar, eu acho que vocês têm isso aí na cabeça de vocês têm que, aos poucos, pensar em formar um programa stricto sensu. Se vocês não têm como fazer isso de forma isolada, vocês podem, de repente, fazer no esquema do Minter, no esquema... De repente, não sei nem se é uma aproximação com o nosso programa aqui pode ser uma ideia, pode falar. Ou seja, montar o grupo, mas isso é um projeto que não é do teu grupo, é da faculdade. Tá? Eu acho que tem que ter, porque isso vai aumentar a competitividade de vocês todos. Mas isso não quer dizer que o seu grupo não possa competir. Como? Se aproximando de outros grupos. Então, digamos que tem um edital de R$100 mil aí da FAPEAL, alguma coisa assim, não sei como está funcionando a FAPEAL, ou do próprio CNPq. Vamos pegar o CNPq, que é nacional. Tá? Se você está precisando de determinada quantidade de recursos, você tem que identificar entre a tua rede de contatos, o contato pessoal é importante, né? Aqueles grupos que trabalham com coisas parecidas como contigo. Eu, por exemplo. Né? O nosso grupo aqui do LabSol, eu sei que trabalha com coisas parecidas com que vocês trabalham. Nada impede, né? O fato de vocês estarem em Alagoas não significa que você tem que juntar com grupos de Alagoas, que são raros. Você pode se juntar com grupos do Rio. A gente pode perfeitamente submeter o edital universal juntos. Então, na verdade, quer dizer, como grupo sozinho, você não é competitivo. Quando você se aproxima de um grupo mais forte, como vocês são um grupo que está se consolidando, os dois se beneficiam. Por quê? Digamos que o nosso grupo seja considerado consolidado e com visibilidade nacional. Se eu me junto com um grupo do Nordeste de Alagoas, eu deixo claro que a nossa proposta tem um efeito nucleador que é maior que se eu estivesse sozinho. Por outro lado, você aí está se aproximando do grupo forte, está passando a mensagem. A gente se aproxima do grupo forte, o que também aumenta as possibilidades da gente conseguir fazer o projeto e ter esse efeito nucleador. Então, você pode se aproximar como grupo de outros grupos, e aí, digamos que tem R$100 mil. Eu combino contigo, desses R$100 mil, Léo, 30 é do grupo de vocês. Eu boto no orçamento.
Então, você conseguiu o dinheiro sem ter que competir sozinho. É isso que eu quero dizer. Quando você vai pensando em fomento, você tem que ter um planejamento em termos de carreira, não apenas pessoal, mas do grupo que você está ligado. Quer dizer, como é que eu posso crescer como grupo? Como é que eu posso fazer isso? Né? E aí, quer dizer, esse tipo de aproximação faz com que, digamos que você comece a atuar como colaboradores em outros programas do Estrito Senso. É uma maneira de atuar no Estrito Senso. Você vai lembrar que quando a gente começou o Labsal, não tinha mestrado na UERJ, tinha? Você lembra do que eu fiz? Na ocasião, com relação a outros grupos de pesquisa? Não, em relação a Estrito Senso, o que eu fiz? E você participou disso. Sim, você foi participar como convidado do programa da Gama Filho. Era o único que tinha. Então, na verdade, eu fui participar, eu atuava como colaborador do programa da Gama Filho, de maneira que eu pudesse formar mestres e doutores no laboratório. E aí eu comecei a ter o que mostrar. Então, isso é planejamento de carreira. Então, o que é aquela? Se eu for esperar montar o mestrado da UERJ para começar, não, eu tenho que fazer com que o laboratório tenha o poder nucleador. Eu me junto com um grupo que já está consolidado, começo a orientar, começo a ter vocês produzindo, começo a ter o que mostrar e aí começo a me financiar. Então, quer dizer, você não ter um programa estrito sensu na tua instituição não te impede de se aproximar como grupo de locais que tem e participar de editais conjuntos. Volto a dizer, gente, para quem está começando, quanto mais você se aproximar de grupos e formar grupos multicêntricos dos projetos, maiores as chances de vocês serem contemplados nos editais. Tá? Eu podia colocar outro conselho lá, lembrei agora do slide, uma andorinha só não faz verão. Isso é cada vez mais verdade na nossa realidade. Respondi? Paulo, ainda dentro dessa perspectiva, né, que o Leonardo colocou sobre o início, né, sobre o sistema de pós-graduação, como você pensa assim, os critérios que quem está começando a buscar fomento precisa pensar em termos de preparação, né? A gente vê muito nos programas de pós-graduação a valorização do artigo científico, por exemplo. Mas quais seriam assim os critérios que o pesquisador e o grupo eles precisam ir se preparando para que ele possa se tornar competitivo para um edital de fomento? Aí, Felipe, depende do edital. Né? Você tem editais com diferentes características. Você tem editais, por exemplo, que privilegiam mais o currículo do que o projeto, dentro do edital. Tem editais que têm um peso muito maior do projeto do que do currículo. Então, a verdade, quer dizer, como é que você se prepara para ser competitivo? Montando uma realidade em torno de você, do seu grupo, em que você tenha, ao mesmo tempo, projetos fortes sendo conduzidos, com formação consolidada de recursos humanos ligados àqueles projetos que você desenvolve e as publicações nascendo naturalmente. Eu fico com receio de dizer para você, olha, para ser competitivo você tem que publicar, porque isso eu estou indo contra tudo que eu penso. Na verdade, nos primeiros 5 anos do Labsal, por exemplo, eu não me preocupei absolutamente com eu tenho que publicar com revistas de impacto. Na verdade, a primeira, se você for ver o meu currículo, né, o laboratório começou em 2000. Dá uma olhadinha no meu currículo disso, eu vi que o primeiro artigo internacional foi publicado em 2005. Então, entre 2000 e 2005, eu me preocupei em disseminar o que a gente fazia nas revistas nacionais, porque eu achei que isso ia aumentar a nossa visibilidade e que me interessava. Né? Visibilidade junto aos alunos de graduação, visibilidade junto à comunidade aqui. Quando eu me senti pronto, mas por quê? Porque eu também não tinha condição técnica de competir com os camaradas que publicavam internacionalmente. Eu não tinha nada no laboratório. Então, na verdade, eu não podia ficar estressado. Eu tenho que publicar internacionalmente. Isso ia me dar uma úlcera e eu não ia conseguir. Eu fui fazendo as coisas aos poucos. Quando eu comecei a ter condição, aí eu comecei a mirar. Tá? Mas por quê? Porque o meu passeio já permitia isso. Eu não posso ter como... Qual é o teu objetivo como grupo? Publicar em revista de impacto. Tem uma coisa errada. O teu objetivo como grupo não pode ser esse. Aquele camarada que fica olhando o fator de impacto da revista para poder colocar, ou que abre o próprio Lattes todo dia para ver, ou seja, é uma paranoia, é uma coisa que não te traz nada, porque aquilo é apenas um retrato do momento. Né?
que daqui a alguns anos pode mudar, os critérios podem mudar, o impacto muda. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho um projeto sendo desenvolvido que é forte, tenho pessoas que estão sendo formadas nesse projeto, estou atendendo pessoas, as pesquisas, os dados estão aparecendo. À medida que os dados vão aparecendo, eu analiso, puxa, isso tem a cara da tal revista. Qual é o fator de impacto? Não me interessa, tem a cara da tal revista. As pessoas que eu quero que conheçam aqueles resultados, leem aquela revista. Ah, mas aquela tem um impacto maior. Mas não me interessa, eu quero aquela. Você não pode pensar essa coisa de ser competitivo, como eu falei, nasce de como os avaliadores, que são muito experientes, e o nosso mundinho é pequeno, como eu falei para vocês, vão olhar para o teu grupo e vão dizer aquele grupo é sério. Ou vão dizer aquele camarada publica muito porque ele faz escândalo. Tem um camarada que publica muito, por exemplo, mas ele não tem serviço, ele não tem um laboratório. Como é que ele publica muito? Aí ele chama o cara para participar, ele bota o nome do dele, olha, o fulano está publicando com exercício de força, com cardiopatia, com obesidade, o nome dele vai aparecendo. Mas você olha para o serviço dele, não tem nada disso. Você olha, pô, desculpa, não é sério. Não é sério. A gente já parou para avaliar currículos, por exemplo, no CNPq, que o camarada declarava ter tido 70 qualificações e 80 defesas em um ano. Alguém pode fazer isso de forma séria? 70 qualificações, 80 defesas de mestrado, doutorado em um ano? Tem coisa errada, não tem? Então, isso, na verdade, destrói mais do que constrói reputações. Então, quer dizer, para quem está começando, diga, esquece isso, faz o teu trabalho. As coisas vão acontecer naturalmente. Se o seu trabalho é sério, você vai começar a ser convidado para falar, você vai começar a ser convidado para participar, você vai começar a ser convidado para os projetos de pesquisa, com o teu grupo. Você vai aparecer naturalmente à medida que quem está olhando de longe, está vendo, não, na verdade, a trilha que aqueles camaradas estão deixando para trás é uma trilha consolidada e é séria. Tá? É assim que você se torna competitivo. Eu não tenho um conselho, olha, você tem que ter tantos artigos por ano, tem que ter não sei o quê, não tem nada disso. Você se torna competitivo em determinadas faixas à medida que você vai galgando um caminho cada vez maior. Eu costumo dizer para os meus alunos também, você não pode querer começar por onde eu estou terminando. Não dá. No início da minha carreira, eu fui professor de escola de ensino fundamental, fui professor de escola de ensino médio, dei aula em escola pública, dei aula em escola privada, fui professor de natação para bebê, fui professor da ginástica aeróbica da Lígia Azevedo, para as vovó da Lígia Azevedo, fui professor de musculação, abri academia, fui professor de natação, fui técnico de futebol. As pessoas olham para mim hoje como se eu tivesse começado a carreira do Labissal lá. Então, não, eu tive uma carreira atrás de mim. Igual motorista de táxi com coisa baixada, onde me chamava eu ia. E aí eu fui selecionando. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. Mas você andaria em uma experiência que te ajuda depois na atividade acadêmica. Entendeu? Então, na verdade, quer dizer, comece por onde você puder começar e vá construir um trabalho sério que as coisas vão acontecer. Por exemplo, o grupo de vocês eu vejo como super competitivo nos editais mais com menos dinheiro hoje. Para ser sincero, o grupo de vocês não é competitivo com o edital que está oferecendo, por exemplo. Tem agora o apoio às universidades estaduais e tem o edital temático. Na última faixa dos estaduais são 2 milhões de reais. O grupo de vocês vai submeter um troço para 2 milhões de reais e vai levar? Não. Não vai. Mas o grupo de vocês vai submeter alguma coisa no projeto das estaduais, nas faixas mais... Tem grande chance? Tem. Porque a competição é menor. São só as estaduais, vocês são um grupo consolidado. Então, você tem que mirar onde você acha que vai. Você quer competir para 2 milhões? Tudo bem. Então, começa a procurar mais gente. Para ter um projeto mais forte. Essa. Você tem que olhar para a tua estrada e ver o que você pode. E aí me perguntaram aqui que tem redução dos recursos destinados ao fomento ao longo dos anos. Essa tendência tem o apelo da parte da população e do executivo, ao mesmo tempo que demanda a solicitação tem aumentado. Você acredita que essa diferença tende a continuar a aumentar e reduzindo cada vez mais as chances de contemplação? Eu acredito que os recursos públicos para isso, mesmo que sejam aumentados, porque a gente está passando por um governo que é particularmente retrógrado em relação a isso. Né? Isso não foi verdade dos governos anteriores, quando foi criado programas como Ciência Sem Fronteiras. Os recursos para a ciência e tecnologia existiam porque se acreditava que aquilo era uma política de afirmação da nação como uma nação independente. Né? Mas mesmo que volte a gente ter governos que privilegiem a ciência e tecnologia, a demanda está aumentando muito rapidamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu fui fazer o meu mestrado,
só existiam 4 cursos de mestrado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não era uma competição. Né? O mestrado já diferenciava as pessoas. Né? Eu lembro que eu fiz concurso para professor assistente na UERJ, que era para mestrado, né? Só tinha 2 competidores. Quando abria para professor auxiliar, que era da graduação, tinha 40 competidores. Então, o mestrado separado. Tá? Mas só tinha 4 mestrados. Quando eu fui fazer o doutorado, eu tive que fazer fora, porque, na verdade, só tinha... os 4 mestrados continuavam, ou 5, se não me engano, mas só tinha 3 programas de doutorado, e nenhum deles trabalhava com idosos. Então, eu tive que ir para fora. O que significa isso? Né? A demanda era pequena. Você imagina a demanda por bolsas de 4 cursos de pós-graduação e mais de 100, como tem hoje. Então, mesmo que se aumente os recursos para ciência e tecnologia, essa relação entre demanda e oferta vai diminuir cada vez mais no que tange os recursos públicos. Mas a tendência, como tem nos países que são mais avançados em relação a isso, é que a produção científica ela esteja cada vez mais vinculada à inovação. A gente peca hoje nisso no Brasil. A gente tem uma produção científica que é regular, a gente está bem colocado no ranking internacional em termos de publicações, mas o quanto que essas publicações desembocam em inovação é muito pequena. A quantidade de patentes que a gente deposita é muito pequena. Então, na verdade, à medida que essa coisa da inovação for sendo incorporada na nossa cultura da produção do conhecimento no Brasil, a tendência é que recursos privados comecem a entrar no financiamento da ciência e tecnologia. Você pega países, por exemplo, como Estados Unidos, como Canadá, como Israel, eu tenho os dados, eu posso até ver depois para vocês, a gente vê um percentual maior de investimento vindo das indústrias na produção de conhecimento de ciência e tecnologia do que do Estado. Mas por quê? Porque eu tenho uma vinculação da produção de conhecimento com inovação. É claro que em algumas áreas isso não vai acontecer, na filosofia, na sociologia, talvez na educação física, em muitos casos. Mas quando eu tenho um financiamento do privado nessas áreas que produzem patentes, começa também a diminuir a pressão dessas áreas dos recursos públicos. Os recursos públicos começam a sobrar para essas áreas com menor potencial de inovação. Então, na minha visão, se a gente depender apenas de recursos públicos, né, quem perguntou foi o Túlio, né, tem razão, esse descompasso vai ficar cada vez maior. Mas eu tenho para mim que no futuro, em médio prazo, eu vou ter cada vez mais recursos privados para o financiamento de pesquisa e produção de conhecimento. Esse é um plano que eu tenho no laboratório. Né? Dos tempos para cá, eu tenho feito contatos com pessoas de plano de saúde. O que eu estou querendo é ver se planos de saúde nos ajudam a financiar os projetos de extensão para acidente vascular encefálico, para hipertensão, para HIV. Ou seja, a gente tem uma população ali que pode se beneficiar tanto em termos de publicidade quanto em termos de atendimento dos planos de saúde. Uma coisa que eu estou pensando, estou querendo captar recursos privados. Você tem a Amil, por exemplo, com o Total Care. Você tem, planos de saúde que fizeram, né, projetos de intervenção para diminuir a internação, não tem isso? Mas tem muitos planos de saúde menores que não têm condição de fazer isso. Poxa, eu posso entrar. Eu tenho condição, eu posso oferecer esse serviço, por exemplo, aos associados desse plano de saúde. Eu estou me ajudando a financiar com recurso privado. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, a universidade, ela presta um serviço público, mas não necessariamente ela tem que ser financiada somente com recursos públicos. Então, eu tenho que ter um mínimo, eu tenho que ter um salário decente, eu tenho que ter luz, tenho que ter água, tenho que ter acesso, financiamento para estudantes de baixa renda, eu tenho que ter os recursos públicos para onde, né, esses recursos públicos são necessários. Mas não necessariamente o recurso público tem que comprar um Dexa para mim. Não necessariamente o recurso público tem que comprar, por exemplo, esteira rolante de último tipo para mim, se eu posso conseguir isso na iniciativa privada, para continuar prestando um serviço público de qualidade. Entendeu? As pessoas confundem um pouco isso, começam a rejeitar tudo que é privado. Você não pode rejeitar tudo que é privado. Tá? Porque os recursos privados também fazem parte da sociedade. Então, se eu tenho recursos privados ajudando a financiar a universidade pública, eu tenho uma situação que é ideal. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada também pelos grupos que vão se consolidando. Como captar recursos privados para financiar o nosso serviço público de qualidade. Túlio, não sei se eu respondi ao Túlio, se eu respondi, bota um sim aqui no chat, por favor, depois. A gente tem uma pergunta aqui do professor Marcos Miranda. Ele diz o seguinte:
quais critérios facilitam ou são recomendados para associação entre 2 ou mais grupos de instituições diferentes para obtenção desses recursos? Identidade pessoal e acadêmica. Primeira coisa, identidade pessoal. Por exemplo, eu me associaria com o Léo Luiz e me associaria ao Silvio Teles, porque eu os respeito como pessoas, além do carinho que tem por eles, mas pelo menos, se eu não os conhecesse, eu os respeito como pessoas, eles têm identidade. Você não se aproxima de quem você não gosta, bicho. Eu não pode ser mais religioso que o rei. Se eu não gosto, não respeito, eu não quero saber. A gente pode trabalhar com a mesma coisa, né? Mas se eu não tenho confiança na pessoa, eu não me aproximo. Então, a primeira coisa é a identidade pessoal, que a gente não pode excluir. E a segunda coisa é a identidade acadêmica. Identidade acadêmica, eu quero dizer o seguinte: nós, nesse projeto, né, a pessoa que vai avaliar o projeto olha para o nosso histórico e vê que o nosso projeto tem identidade com as duas histórias. Vou pegar mais uma vez o exemplo do Labsal com o Biovast. A professora Eliette Busquelar trabalha com microcirculação. Tá? Então, ela trabalha com modelos animais, com microcirculação e tal, mas ela tem um interesse especial pela obesidade. Eu não trabalho com microcirculação, eu trabalho com fisiologia mais macro, mas eu também tenho interesse pela obesidade. Então, a obesidade é a nossa interseção. Os projetos que a gente submeteu junto, que tiveram sucesso, né, foram projetos em torno da temática da obesidade, que era, né, o ponto que nos unia em termos de passado acadêmico. Ela queria montar um centro de estudos multidisciplinar de obesidade no Pedernest, não deu certo, mas ela tinha o dinheiro que ela ia montar uma academia lá. E eu falei, puxa vida, você precisa montar uma academia. Eu tenho espaço lá no Labsal que pode perfeitamente, se montar uma academia, um centro de treinamento, você aumenta a quantidade de consultórios que você tem. Ela foi lá, conheceu o dinheiro que ela tinha, eu montei o centro de treinamento, a gente entrou com um pedido para aumentar depois a coisa. O centro de estudos que ela queria não rolou, mas a academia ali rolou. E a gente começou a atender as pessoas de forma conjunta no Labsal. Então, você pode ter grupos que, à primeira vista, são muito diferentes, mas se você procura em pontos de identidade, a coisa rola. Eu estou trabalhando com um cara da UFRJ agora, chamado Gilson Costa. Ele trabalha com metabolômica. O que eu entendo de metabolômica? Nada. Sou meio gago, até para falar metabolômica é difícil para mim, tem que falar devagar. Mas o que ele faz com a metabolômica? Ele faz coisas relacionadas à obesidade e a desempenho. Isso tem a ver comigo? Tem. Então, a gente apresenta projetos conjuntos em que, nos meus projetos, entra alguma coisa que eu não tenho a menor condição de fazer no laboratório, que é a metabolômica. Isso é bem visto. Puxa vida, o cara não está pedindo nada para fazer metabolômica. Ele está se juntando a um grupo que faz. Por outro lado, se ele está interessado em exercício, ele não está querendo montar um laboratório de exercício, ele está se juntando a um laboratório que faz isso. Então, eu otimizo os recursos. Eu faço com que mais gente trabalhe com... Ou seja, eu vou ter gente do UFRJ usando o Labsal e vai ter gente do Labsal usando o UFRJ. É isso que é nuclear, aumentar o poder nucleador de uma proposta. Entendeu? Tá? Então, são esses os critérios. Procurar o ponto de interseção com o grupo que você está querendo se juntar. E montar um projeto em torno daquele ponto de interseção. Isso deixa claro que a junção de vocês foi estratégica. Não foi apenas episódico e conveniente. Eu vou me juntar com ele porque ele tem doutorado, ele tem produção, eu também, mas a gente não faz nada igual. Não, a junção foi estratégica. Por quê? Porque eu tenho pontos de interesse comum que podem ser desenvolvidos juntos. Paulo, a minha tese, né, de doutorado, ela foi dentro dela eu estudei um pouco sobre o sistema de avaliação da CAPES. E dentro do que você falou, você... Não entendi. Da pós-graduação, avaliação da pós-graduação. E dentro do que você falou, você ressaltou bastante a avaliação qualitativa, a avaliação da formação qualitativa, da consolidação do grupo, do sistema de web qualis e etc. E eu observei que, pelo menos no último quadriênio, o sistema de avaliação ele vem mais ou menos ao contrário disso que você está falando. É como se o sistema de avaliação ele fosse contrário ao processo qualitativo. E
E isso tem implicado, por exemplo, a desinstituição de pesquisadores de programa de pós-graduação por não conseguir atingir determinados níveis, né, determinadas faixas de pontuação e etc. Como que você vê esse processo, né, dentro desse sistema qualitativo que você pensa e contrariamente ao sistema que a CAPES, né, pelo menos no último quadriênio, ela vem colocando dentro da pós-graduação? Uma coisa é a avaliação da pós-graduação. Outra coisa é a avaliação do pesquisador e dos projetos de pesquisa a serem financiados. Em relação à pós-graduação, você está certo, né? E, ao mesmo tempo, equivocado. O que eu quero dizer com isso? Essa crítica que se fazia à avaliação da pós-graduação da CAPES em relação à abordagem quantitativa em detrimento de um olhar mais qualitativo sempre foi feita. Mas eu reconheço que isso teve um papel durante um certo período, um papel em que as pós-graduações estavam se consolidando, né? Em que se queria, na verdade, aumentar o quantitativo da produção, né, dentro da pós-graduação brasileira. Isso em todas as áreas. Agora, hoje, a gente percebe, e a CAPES já reconheceu isso, que isso não discrimina mais, né? Na verdade, quer dizer, a produção científica dos docentes e até dos discentes dos programas, ela já atingiu níveis satisfatórios há muito tempo. Mas, por outro lado, tem dois problemas. Essa produção, primeiro, ela frequentemente não desemboca em inovação, né? Você tem que mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E segundo, a produção avaliada estava frequentemente dissociada da formação do aluno de pós-graduação. Então, o que aconteceu nesse último quadriênio? Foi o último quadriênio em que essa abordagem quantitativa predominou sobre a qualitativa. No próximo quadriênio, por exemplo, né, cada professor vai indicar apenas 4 produções, uma por ano. Independente de... Você pode ter 200 artigos, azar. Você tem 4, tem 4, outro tem 200, tudo bem. Você vai selecionar as 4 produções que você considera de destaque. E essas 4 produções, elas têm que ter a seguinte característica, né, e que vai valorizá-la. Primeiro, relacionado ao trabalho feito junto com o aluno na pós-graduação. Portanto, participação, né, desse aluno no trabalho que foi produzido. Relação com as áreas de concentração e linha de pesquisa propostas pela pós-graduação, né? E aí sim, impacto e inovação relacionados àquele artigo. Ou seja, passou-se, né, a ter um olhar mais qualitativo, considerando que a função da produção científica dentro da pós-graduação é formar o aluno. Então, eu posso ter 300 artigos, se eles não estão vinculados à formação do meu aluno, ele não é nem considerado. Não é nem considerado. Então, quer dizer, essa crítica que você fez, que você deve ter visto ao longo do seu doutorado, essa foi a conclusão do seu doutorado, provavelmente, né? Ela vem sendo discutida e a avaliação da CAPES vai dar uma cambalhota no próximo quadriênio. Nesse quadriênio já você teve um olhar qualitativo e quantitativo. Você teve que indicar quais foram as suas 4 melhores produções, as 10 melhores do programa, ao longo do quadriênio, considerando isso. Você está avaliando os egressos, né? Onde é que estão esses egressos, o que eles estão fazendo? Então, o que se está avaliando na pós-graduação, com esse olhar mais qualitativo, é o quanto que a produção científica naquele curso está contribuindo para a formação do aluno e o quanto essa formação do aluno está contribuindo para ter um efeito nucleador na disseminação, né, daquela área de conhecimento. E isso vai ser mais valorizado. Tá? E isso vai para e para do que eu estou falando, na verdade, quer dizer, a necessidade de você ter uma produção científica vinculada à inovação e formação sólida de recursos humanos, né, em relação ao que se faz. Então, não adianta, por exemplo, você está fazendo uma tese sobre, por exemplo, você está estudando pressão arterial, de repente o teu nome aparece como aluno no artigo de biomecânica. Aqui não, isso não teve a ver com a formação do aluno. Entendeu? Então, na verdade, quanto mais as pós-graduações apresentarem produções vinculadas às teses e dissertações, quanto mais o egresso tiver visibilidade depois no futuro, isso vai mudar, por exemplo, a estratégia das pós-graduações todas, que era de aumentar a produção. Agora, por exemplo, eu tenho que montar um bom esquema de acompanhamento do egresso, que a gente não tem, por exemplo, a maior parte das pós-graduações não tem. O que esse egresso está fazendo? Entendeu? Isso vai ser bom até para o pesquisador, porque se os meus orientandos estão ocupando postos-chave, né, ou estão tendo visibilidade nacional e internacional, quando eu peço um projeto, eu valorizo isso também. Vem cá, vale a pena investir em mim, porque meus alunos estão arrebentando.
Tá? Então, na verdade, a gente vai mudando o foco da avaliação à medida em que os objetivos pregressos foram sendo atingidos. Esse objetivo quantitativo não separa mais os cursos. Sistematicamente, os cursos atingem, porque se planejaram para isso. Agora tem que se planejar para outra coisa. Deu? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, a professora Cristina Novkoff. A pergunta dela é: qual é a sua visão sobre a união entre áreas, educação, pedagogia e educação física, tendo a formação de professor como eixo para compor um núcleo de pesquisa? É factível? Claro que é. Claro que é. Eu acho até que essa é uma característica mais ou menos do GPS de vocês, né? Na verdade, eu vejo assim, eu vejo a educação física como uma disciplina acadêmica. O que é uma disciplina acadêmica? É uma área de conhecimentos perfeitamente identificada que trabalha com um corpo de conhecimentos que outros não trabalham. Então, eu vejo naquela área uma coisa única, uma coisa que é dissociada das outras, não dissociada, que existe independentemente de outras áreas de conhecimento. Só que eu vejo a disciplina acadêmica como essa disciplina acadêmica de educação física nascendo da junção, né, de diversas ciências. Eu tenho o que eu chamo de ciências da atividade física, né? Então, fisiologia, sociologia, física, bioquímica, são ciências da atividade física. Quando essas ciências da atividade física se juntam, ou têm interseção com as ciências da educação, aí vamos lá, vamos pegar pedagogia, didática, psicologia do desenvolvimento, sei lá, né? Tem ciências da educação, eu tenho o quê? Eu tenho essas ciências da atividade física se manifestando concretamente em situações de ensino-aprendizagem das atividades físicas, de tarefas motoras quaisquer. E aí eu crio essa disciplina acadêmica, educação física. Então, eu não vejo a educação física dissociada da educação e pedagogia. Porque educação e pedagogia são coisas que fazem com que essas ciências da atividade física se materializem na disciplina acadêmica de educação física. Então, por exemplo, nem toda atividade física é educação física. Se eu estou querendo, por exemplo, estudar o ácido lático na saliva de um camarada que está correndo, eu estou estudando fisiologia do exercício. Se eu estou querendo estudar, por exemplo, o histórico da violência nas torcidas organizadas do Rio de Janeiro, eu estou, tudo bem, tem uma longínqua relação com o esporte, mas o principal ali é sociologia, não é educação física. A partir do momento que eu pego as coisas e coloco na prática pedagógica, ou seja, eu quero utilizar a metodologia para fazer... Eu estou estudando uma forma de intervenção para aquele camarada produzir menos lactato durante a corrida. Então, estou intervindo, né? Se eu estou intervindo, eu estou mudando o comportamento. Se eu estou mudando o comportamento, eu tenho educação. Pedagogia, o que for, né? Eu estou mudando o comportamento. Por isso que eu vejo a educação física como uma disciplina acadêmica que só existe na prática. Não tem educação física teórica, como a medicina. Medicina só existe na prática. Medicina só existe quando eu estou lidando com o paciente. Não tenho. Senão eu tenho ciência que informa a medicina. Posso estudar fisiologia, biologia, química, sei lá, muita coisa, ética. Posso estudar muita coisa, mas a medicina ela se caracteriza como uma disciplina acadêmica quando eu tenho a junção disso tudo no atendimento do paciente, seja de forma preventiva ou terapêutica. Educação física é a mesma coisa. Você tem a junção dessas ciências todas numa coisa prática, de intervenção, de mudança de comportamento, de atingir algum objetivo através de alguma coisa intencional. Quer dizer, essa atividade física não intencional não é necessariamente educação física. Quando eu tenho intencionalidade, eu começo a caracterizar o que a gente chama de... Talvez por isso o nosso programa na UERJ ele tenha se voltado para o exercício e para o esporte. São manifestações intencionais das atividades físicas. Eu estou intervindo. Tá? Eu não vejo essa intervenção dissociada das ciências da educação. Então, um grupo como esse é um grupo que ele se define como algo relacionado à educação física de ofício. Não vejo como não ser. Não sei se vocês concordam ou não concordam, mas é assim que eu vejo as coisas. Silêncio. Obrigado, professor. A professora está agradecendo a resposta.
dentro do sistema CNPq, FAPERJ, né, existem alguns níveis de pesquisadores. Poderia falar um pouco sobre esses níveis, como, por exemplo, pesquisador, produtividade, faixa A, pesquisador, produtividade, faixa B? Na verdade, qual é a ideia dessa... esse talvez tenha sido um dos grandes problemas, né, quando eu comecei a carreira, porque, principalmente nessas bolsas PQ, as coisas eram contempladas muito mais com base na amizade do conhecimento, na educação física, pelo menos, tá? Eu tenho conhecimento de causa, do que por mérito. E aí, quando o Gotani, da USP, ele foi indicado como representante de área, e eu fui o adjunto dele, as coisas começaram a mudar, né? Esses critérios de transparência, né, foram começando a ser colocados para as pessoas alcançarem esse posto de pesquisador do CNPq. Qual é a ideia? Contemplar, né, uma bolsa e dar o carimbo de pesquisador do CNPq aqueles pesquisadores que começam a ter uma carreira consolidada atrás de si, né? E quando tem uma carreira consolidada atrás de si, o que se quis na época era assim, são pesquisadores que as pessoas podem querer se espelhar, né? E é por isso que isso tem que ser feito com muito cuidado e não pode ser apenas em cima da produção. As pessoas acham que a Bolsa PQ só na produção, não é, porque eu posso, por exemplo, pegar minha filha de 12 anos e fazer com que ela seja bolsista PQ, é só eu pegar e colocar o nome dela em todos os meus artigos, né? Mas quando você olha para minha filha de 12 anos, ela não tem um passado atrás dela, né, no qual as pessoas podem querer se espelhar. Então, quando você vai avaliar, na verdade, quer dizer, uma bolsa PQ, você avalia a produção do cara, sim, mas avalia também de que forma que aquela produção foi sendo construída. Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí você tem os níveis. Você tem nível 2, que é aquele nível em que a pessoa entra no sistema, e aí depois você tem os níveis 1, D, C, D e A, né? Então, na verdade, à medida que você vai consolidando cada vez mais a carreira atrás de você e vai tendo visibilidade cada vez maior nacionalmente, internacionalmente, mais você se credencia para assumir uma bolsa de pesquisador do CNPq, tá? Agora, é claro que você tem critérios para isso, tem que ver o edital, na verdade. Para você ser elegível, você tem que ter, para pesquisador 1, tem que ter orientado tantos doutorados, para 2 mestrados. Isso eu não sei como é que está hoje em dia, esses critérios. Mas a ideia é essa, a ideia é você atribuir título para o camarada de maneira que eu possa identificar quais são os grupos de referência naquela região. Então, por exemplo, identificando quais são os pesquisadores do CNPq no Rio de Janeiro, você tem ideia quais são os grupos que vêm sendo considerados referência pelo CNPq naquela região, entendeu? Então, e aí você se aproxima, você vê como os caras estão trabalhando, vê como é que é. É claro que tem sempre distorções, né? Mas, em geral, né, a coisa tem funcionado bem e tem sido transparente em relação aos critérios que vêm sendo aplicados. Tá? Agora, você não é definido pela Bolsa PQ, tá? Eu tenho colegas, eu mesmo, eu era pesquisador 1A e teve um ano que eu simplesmente esqueci de botar o pedido, estava passando por problemas pessoais e aí não pedi, e aí saí do sistema, deixei de ser pesquisador do CNPq. Eu falei, tudo bem, eu passei um ano como não pesquisador do CNPq, isso mudou alguma coisa em mim? Não mudou, continuei sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Então, você não é definido pela Bolsa. Quando eu voltei como se estivesse fora do sistema. Eu voltei como pesquisador 2, agora fui para 1, e agora vou começar como se tivesse começado do zero. Mas isso não me define como pesquisador, tá? Também não pode ser o teu projeto de vida ser pesquisador do CNPq. Né? Porque isso depende do número de bolsas, depende da quantidade de recursos alocados. Não deixa isso ficar na tua cabeça como alvo. Né? Se isso acontecer, acontece naturalmente, mas isso não vai te definir como melhor ou pior pesquisador. São apenas referências, né? Aquele camarada é um camarada que vem sendo considerado como produtivo no criador e sério. Então, é mais ou menos assim que eu quero ser. Tá? Você tá vendo que eu estou fazendo quase um curso pessoal aqui, né? Dentro disso, e aí fazendo a relação desse sistema de produção e do sistema de consolidação do grupo e de fomento, qual é a relação que a gente pode observar da captação do fomento com o ingresso na pós-graduação e a valorização
pela política de avaliação da pós-graduação, pela captação de fomento. Como que a pós-graduação vê isso hoje? Não sei se eu compreendi. Como é que é? Como que a pós-graduação, a avaliação da pós-graduação, ela vê a captação de fomento em Vê termos bem. de valorização? Vê bem, claro que vê bem, porque se você tem captação de fomento, significa que você tem docentes ativos, proativos, né? São militantes na área. Então, na verdade, se você tem captação de fomentos, você tem também aquela coisa de você ter maior probabilidade dos projetos que são desenvolvidos naquela pós-graduação chegando a bom termo. Tá? Então, a captação de fomentos é algo importante na nossa carreira, pena que não é valorizado. Você tem países, por exemplo, em que tem estímulo à captação de fomento do seguinte, quer dizer, se você capta tanto, né, um percentual disso reverte para você. Isso é uma coisa legal, porque, na verdade, tudo bem, eu coloquei, como eu disse para vocês, eu coloquei cerca de 100 milhões de reais dentro da universidade. Eu ganho exatamente a mesma coisa de alguém que não captou nada e que não fez nada, não se envolveu com nada, nunca orientou para graduação, nunca fez nada na universidade. Então, é um troço que é meio complicado, porque você acaba dependendo da vontade das pessoas e não tem estímulo para isso. Porque dá um trabalho do cacete. Eu já fui processado pela FAPESD por causa de prestação de conta em 120 mil reais, que eu coloquei fora de rubrica. Deu por reação danada, tive que ir lá discutir, tal, não sei o quê, mas são coisas que fazem parte de quem faz isso, entendeu? Então, em outros países, você acaba sendo contratado pela universidade dependendo dos recursos que você capta. Por quê? Porque a universidade vê isso, vai facilitar com que os projetos dentro da universidade sejam desenvolvidos. Se eu estou captando recursos no público ou no privado, eu sou um cara valorizado. Por isso, aos poucos, tem que ser valorizado aqui também. Em termos acadêmicos, né? Então, na avaliação da pós, na avaliação do pesquisador e tal. Em termos profissionais, ainda não é valorizado dentro da nossa universidade. Eu acho que era algo que tinha que começar a ser. Tá? Então, aí, você Miranda, concorda... tudo bem, cara? Estou vendo você aí, Marcos Miranda. Então, você concorda que captar um fomento é tão importante quanto formar um doutor ou quanto a publicar um artigo? Não, peraí. A captação de fomentos ela tem que ser compatível e adequada com o que você faz. Eu não vou dizer, olha, o melhor pesquisador é aquele que trabalha com editais de R$1 milhão, quando para fazer o teu trabalho, formar as pessoas que você forma, editais da ordem de 20, 30 mil reais são suficientes. O sucesso da tua carreira também não pode ser medido em termos pecuniários do recurso que você obteve. O recurso tem que ser adequado ao que você faz. Se eu trabalho, por exemplo, com física nuclear, eu vou ter necessidade de equipamentos para formar as pessoas com que eu trabalho, que vão estudar comigo, que são diferentes do camarada que trabalha, por exemplo, com revisões sistemáticas ou meta-análise, ou alguém que trabalha com filosofia, ou alguém que trabalha com história do esporte. Então, na verdade, eu não meço, né, o valor do pesquisador pela quantidade de recursos. Mas, por outro lado, eu não tenho como formar adequadamente recursos humanos e fazer um passeio bacana, né, sem que eu tenha financiamento da minha atividade. Eu não posso depender, por exemplo, ficar com o pires na mão na direção das minhas unidades, pedindo dinheiro para financiar. Por quê? Porque a direção da minha unidade você vai conseguir financiar todos os docentes da mesma forma. Concorda? Então, eu tenho que buscar alternativas de financiamento para mim. Então, se eu acho que é parte da nossa carreira, que é parte do nosso trabalho, acho. Se eu acho que o meu sucesso como docente, né, como professor universitário, ele é medido em termos do dinheiro que eu consegui, não. Né? Eu tenho que ter um financiamento adequado ao trabalho que eu procuro fazer. Não sei se eu me fiz claro. Tá? Então, num determinado momento da minha vida acadêmica, eu precisava de dinheiro, por exemplo, para montar equipamentos, para montar uma estrutura para todo mundo que está no laboratório chegando a trabalhar mais de 70 pessoas. Né? Então, quer dizer, eu tenho o quê? Essas 70 pessoas, tudo com um passarinho de boca aberta, assim, né? Pedindo coisa para... Não, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, eu tinha que criar uma estrutura para as pessoas trabalharem. Hoje, a minha preocupação é muito mais no custeio, ou seja, de como manter a estrutura que a gente construiu, do que comprar equipamento. Então, eu posso participar de editais menores. Aí que vem aquela coisa do planejamento estratégico. Por outro lado, eu tenho docentes no laboratório, como o Felipe, como a Juliana, como o Fabrício, que estão em início de carreira.
Estão bombando, estão explodindo. Então, eles estão naquela fase de querer participar de todos os editais possíveis e imaginários. Eu tenho que dar gás para eles, porque eles vão começar a construir a estrutura que eles consideram necessária para complementar o que a gente tem lá. Então, frequentemente, eu vou dos editais deles como acessório. Eu me disponibilizo como pesquisador, mas eu não tenho que liderar todos os editais. Porque no planejamento que eu tenho no laboratório, quanto mais líderes eu tiver, melhor. Quanto mais líderes de projeto eu tiver, melhor. Porque um belo dia eu me aposento. Esses camaradas têm que estar experimentados nessa coisa de pedir projeto, ganhar projeto, prestar conta, fazer... Isso faz parte da formação deles. Eles são doutores, já estão publicando, já são livres, já são reconhecidos, mas a experiência deles com editais e gerenciamento disso ainda é menor que a minha. Então, eu tenho que dar chance e oportunidade deles apresentarem e a gente junto. Mas, por outro lado, vou dar o exemplo do laboratório de como a gente pensa estrategicamente. Recentemente, o pessoal da nutrição queria um edital para a manutenção do DEXA deles lá. O DEXA é aquele que faz a densitometria óssea, que você não sabe, e aí a gente estava discutindo no laboratório, o pessoal estava querendo apresentar um projeto para a manutenção do nosso DEXA. Aí eu peguei o telefone, liguei para a Flávia, que era diretora da nutrição. Flávia, vem cá, por que a gente não apresenta um projeto juntos para a manutenção dos dois DEXA? A gente vai ter muito mais do que mostrar, a gente são os mesmos aparelhos, é a mesma companhia, a gente vai ter um grupo muito mais forte, muito maior. E aí, ao invés de eu liderar, quem está liderando é a nutrição. Então, isso abriu possibilidade da gente participar de outros editais, porque esse já estava contemplado. Eu não faço questão de ganhar o edital, eu faço questão de ganhar o dinheiro. Entendeu? Eu não preciso mais na minha carreira aparecer como líder de edital. Quem está começando a carreira talvez esteja precisando mais que eu. Então, eu não preciso mais ser líder de edital. Eu tenho que fazer esse trabalho de cartola, procurar os grupos para a gente se juntar e aí dizer, olha, agora, como coordenador do laboratório, às vezes eu bato o martelo. Não. Esse edital a gente vai entrar como grupo, porque a gente precisa se afirmar como grupo e todo mundo está, aí eu digo mesmo, todo mundo está proibido de participar de outro. As pessoas têm que fazer como eu quero? Não, pode sair do laboratório. E montar o seu serviço. Então, tem horas que você, nesse planejamento, você tem que deixar voar, e tem horas do planejamento que você tem que ver. Não, como grupo é importante, então a gente vai junto nesse grupo. Deu para entender? Então, tudo depende do que você está querendo naquele momento. Né? Hoje eu quero coisas diferentes que há 10 anos atrás. Então, eu preciso de cada vez menos dinheiro. Isso não vai dizer nem mais nem menos sobre o que eu sou como pesquisador e acadêmico. É isso. Perfeito. A gente tem uma última pergunta aqui, Paulo, da professora Tereza Camargo. Com a sua experiência na Universo também, né, Paulo? Você pode responder bem essa pergunta. Você poderia abordar um pouco mais sobre essas condições nas instituições de caráter privado? Na verdade, o que conta, até teve uma pergunta aqui, a equidade acadêmico-científica deve ser o critério objetivo da avaliação. Eu não entendi muito bem o que é equidade acadêmico-científica, depois quem perguntou me diz. Mas só em relação ao privado. Não há diferença na avaliação do privado e do público. Né? Quando o privado é de qualidade e quando o público é de qualidade. Mas, frequentemente, as universidades privadas elas não montam estrutura por trás dos docentes de maneira que eu olhe para aquele passeio, como disse para vocês, e veja a condição de atendimento de editais maiores. Né? Você tem, por exemplo, instituições privadas que são frequentemente contempladas com editais, como a São Judas Tadeu em São Paulo, como a PUC aqui do Rio, depende da área. Então, se você tem grupos consolidados e fortes nas privadas, você vai ter aquilo sendo financiado. Agora, em grandes editais com equipamento, eu vejo também o quanto que aquela universidade privada tem condição sozinha de adquirir o equipamento. Porque aí, na hora do empate, não tem jeito. Se as instituições são iguais, mas essa privada ela tem um financiamento que vem das mensalidades dos estudantes e essa aqui não tem, a tendência é ir para o público. Mas, como eu falei para vocês, o percentual de atendimento dos pedidos das privadas e da pública, né, é muito parecido. É parecido em relação às demandas. Agora, as demandas vêm muito mais das públicas que das privadas. Até porque, como o docente da pública tem estabilidade, ele pode planejar em longo prazo. Vou pegar o meu exemplo pessoal. Tá? Eu planejei na UERJ, quando eu montei o laboratório, uma coisa de 30 anos. Eu sabia que eu ia ser mandado embora. Aí eu montei um serviço que é forte, que é sólido, me deu um trabalho danado, porque eu sabia que ia estar lá. Né?
Hoje eu não estou mais na Universo. Se eu tivesse feito a mesma coisa da Universo, eu estava com um pé na frente, uma mão na frente e outra atrás, sem equipamento nenhum para trabalhar. Então, isso faz também com que os docentes eles fiquem um pouco reticentes a submeter projetos. Porque eles não têm uma estabilidade que justifique, né, a quantidade de investimento de tempo e energia naquela instituição. Ele tem uma insegurança em relação ao que pode acontecer com ele daqui a 5, 10 anos. Então, isso conta muito também. Tá? Mas, em termos de atendimento, se os projetos têm qualidade, você pode ter perfeitamente um projeto de uma instituição privada passando na frente de uma pública. Tá? Isso não é critério de avaliação, não. Tá? Agora, quem perguntou aqui, foi essa a questão? Ah, tá. É exatamente isso que a Novikov aqui falou. É exatamente isso. Você não tem uma avaliação do pesquisador com base no dinheiro que ele tem que fazer fomento, fazer os recursos chegarem de acordo com o que ele precisa. Se eu trabalho com acelerador de partículas, eu preciso de muito mais dinheiro do que se eu trabalho com sociologia do esporte. Isso não quer dizer que os trabalhos acadêmicos sejam diferentes ou diferentes de qualidade. São áreas diferentes com necessidades diferentes. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela fala, obrigado pela brilhante apresentação. Agora eu vou chamar o professor Silvio Teles para a gente caminhar para o processo de encerramento. Eu espero que tenha atendido, né, a expectativa de vocês aí, que tenha respondido as perguntas todas de forma condizente. De todo modo, eu estou sempre ali no 8º andar, quando a coisa voltar, né? Quem quiser bater papo sobre financiamento, sobre projeto e tal. E aí, estamos também abertos à cooperação. Quem quiser cooperar, a gente está sempre aberto. Eu acho que é legal. Léo, isso significa que pode contar comigo, tá? Como sempre. Bom, queria agradecer o Paulo, queria agradecer batemos mais de 40 presentes. Acho que foi uma quantidade para uma roda extraordinária, com divulgação restrita, a gente não divulgou tanto assim. Não acho que era um assunto que ele era mais condizente para o grupo, né? Era uma roda, por isso que a gente botou extraordinária, porque não era um assunto genérico, era um assunto para nós aqui, que até no Felipe, o Túlio, o Renato, Gabi, né, Gabriela, a gente está começando a se movimentar para esse tipo de situação, a gente está começando a ver isso, e a primeira pessoa que veio à nossa cabeça foi o Paulo. Então, a gente abriu o público, claro, como sempre, mas a intenção era a gente aprender com essa expertise aqui para começar a se meter também nessa nova perspectiva aí de busca de fomento. Então, uma coisa que a gente está se organizando para começar a fazer a partir de agora. Bom, então, agradecer ao Paulo, a gente tem uma lembrança, lógico que não preciso nem dizer que, obviamente, o Paulo veio única e exclusivamente, sem prolabore nenhum, veio pela amizade, pela divulgação do conhecimento, mas é importante dizer isso. E a gente manda sempre uma lembrança, isso vai ser enviado para ele, é só uma recordação pelo carinho, né, do grupo. E, enfim, eu queria que o Paulo entendesse o carinho que a gente tem por ele, pela história que ele tem pela UERJ. Eu, que me formei pela UERJ, acompanho o esforço que é manter o laboratório, eu estou acompanhando o grupo ali, aprendendo sempre, e faço parte do núcleo de iniciação à natação, que está vinculado também ao LabSal. Então, estar ali com eles e aprendendo como ele gerencia o processo tem sido uma forma de aprender e tentar colocar em prática para nós aqui também. Então, isso é uma lembrança do nosso grupo, que ano que vem faz 10 anos, né? Ano que vem a gente tem 10 anos de grupo, 2 anos de roda acadêmica. Passa muito rápido, né? Começou lá na Gama Filho, e a gente trouxe ele aqui para a UERJ, para a UFRJ, então passa muito rápido. Então, Paulo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e eu espero que a gente possa estar sempre junto aí nessa jornada que é a pesquisa, a amizade e o respeito que a gente tem por você, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez. É aquela coisa, quando a gente criou o LabSal, a gente pensou nessa coisa de aumentar a oportunidade das pessoas. Na verdade, muita gente passou pelo laboratório já, saiu dali, começou dali, montou seu serviço depois. O Silvio, por exemplo, faz parte do LabSal. Na verdade, o que ele faz com escola, esporte, cultura, para mim também tem a ver com promoção da saúde. Então, na verdade, a gente tem pessoas que trabalham com diversas coisas no laboratório, e eu quero mais que os grupos se desenvolvam. O Felipe tem um grupo forte, a Juliana tem um grupo forte, o Silvio tem um grupo forte. Então, no meu planejamento de longo prazo, Silvio, assim, só falando, eu estou sempre pensando, né?
no meu sonho de legado era um dia me aposentar e deixar o laboratório para vocês com a gestão colegiada, né? Com a gestão colegiada nesses diversos grupos que vão nascendo lá dentro e que a coisa continuasse sem mim. E isso está acontecendo cada vez mais, eu sou menos necessário, cada vez mais os grupos estão funcionando de forma independente. Eu entro de forma episódica para forçar uma reunião, para forçar alguma coisa, para forçar um movimento conjunto, mas eu vejo o laboratório hoje ele funcionando de forma autônoma, de forma independente, e eu tenho certeza hoje que, quando me aposentar, esses mais de 20 anos de trabalho vão culminar com um serviço que vai funcionar independentemente da cabeça. Porque o que mais tem, pensem nisso como grupos, depois quando montarem, é a gente investir a vida inteira em serviços, em grupos que dependem da cabeça. Você corta a cabeça, o grupo morre. A Universidade de Santa Maria, por exemplo, que foi uma das líderes em pós-graduação em educação física no Brasil, quando as pessoas começaram a se aposentar, tudo foi fechando. Tudo foi fechando. Hoje, ninguém fala mais na Universidade de Santa Maria. Essa é a preocupação que eu tenho no laboratório. Sempre botar gente boa lá dentro, gente que possa fazer um trabalho autônomo. Por exemplo, o Silvio é do laboratório e eu não tenho a menor ideia do que ele faz no grupo dele, porque ele tem autonomia completa. O Felipe também, o Wallace também. Então, a gente se junta em torno, só fechando, a gente se junta em torno de um projeto coletivo, mas respeitando as individualidades, especificidades e desejos pessoais em termos de carreira. Então, a gente se junta em torno do projeto coletivo. Na hora de pensar no coletivo, a gente pensa para que o coletivo possa atender às nossas expectativas individuais. Eu acho que a gente vem trabalhando muito bem nisso, e isso facilita o fomento facilita o financiamento, e facilita que a gente trabalhe independentemente de quem está à frente. A tendência é essa: daqui a alguns anos eu me aposento e o LabSal continua, eu vou aparecer só de visita. Ótimo. É um legado, o aprendizado que fica. E, na verdade, uma das coisas que às vezes eu converso com o Paulo, eventualmente lá na UERJ, com outros professores também, e às vezes eu falo isso, as pessoas não entendem, né? Eu acho que eu me espelho muito nisso, na forma como o Paulo vê o mundo acadêmico, não só o Paulo, outras pessoas. Eu acho que quando a gente entra no ensino público, numa universidade pública, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não que não tenha em outros lugares, mas assim, eu vejo às vezes as pessoas usando como cabide de emprego, usando como um espaço que não é produtivo, não devolve, faz o mínimo, e a universidade tem um tripé que é para ser fomentado, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, às vezes, por isso que as pessoas que a gente tenta se aproximar, e o Paulo foi muito feliz quando disse isso, são pessoas que você vê o que tem que ser feito. Então, aqui nós temos no grupo, né, e pessoas que eu aposto muito, aposto em pessoas que estão no público, estão no privado, mas que buscam, não só no ensino superior, mas também no ensino básico, seja ele onde for, né, a oportunidade de ter assim, essa conduta da inquietude, essa conduta de você desenvolver um trabalho, e mais do que desenvolver um trabalho, uma coisa que me chama a atenção no Paulo, e não só no Paulo, mas às vezes eu vejo outras pessoas na UFRJ também, a gente não faz o trabalho para a gente. As pessoas demoram a entender isso. A gente faz o trabalho para além da gente. Então, quando a gente tem um grupo aqui, eu procuro fazer isso muito, eu agradeço demais as pessoas que estão sempre ao meu redor aqui, é para além da gente, é para quando eu não estiver mais aqui, ou quando alguém tiver a oportunidade de estar dirigindo junto comigo, é para a coisa continuar, é para alguém depois assumir o LabSal, é para alguém continuar passando nos concursos, seja no Instituto Federal, seja no Cefet, seja na FATEC, seja no município, seja onde for, mas que a gente produza uma coisa para além da gente. Então, esse conceito de legado, tem pessoas que não entendem isso, sabe? Isso me irrita um pouco. E as pessoas vivem um dia após o outro como se não houvesse a possibilidade de deixar alguma coisa. Tem gente que você coloca o nome no Google, não aparece nada. E o cara está dentro de uma... Tem gente que não tem lattes. O cara não é lattes no sentido da produção, não. Não existe a pessoa no universo. A pessoa não deixou nada. Ela está ali recebendo pelo que ela trabalha e ela não produz rigorosamente nada, ela não deixa nada para ninguém, ela não produz nada. Enquanto tem outras pessoas que passam uma vida se dedicando a isso. Então, é uma coisa que eu acho importante sempre ser dita, porque as pessoas que estão aqui no grupo, Paulo, e que estão acompanhadas e fazem parte do programa de pós-graduação, seja na UFRJ, seja na UERJ, e que estão acompanhando aqui, muitas delas, como o Felipe, a Gabi, e muitos outros, né? O Marcos Miranda, outras pessoas que estão aqui porque querem estar, não tem interesse direto, sabe? Estão aqui porque querem pesquisar, porque querem produzir. E isso é uma coisa. A Elizabeth, que está aqui com a gente, fez o doutorado contigo também. As pessoas estão toda quinta-feira com a gente, mas não tem interesse nenhum. Interesse no sentido, não, porque eu vou fazer um mestrado, não, estão aqui porque querem pesquisar. Isso é uma das coisas que me chama mais atenção.
Oi? Nada Coisa acontece. que acontece sozinho. É isso, é isso. Então, acho que, além do que o Paulo falou do fomento, é o legado de uma construção coletiva. E eu acredito muito nisso, na questão da construção coletiva. Tanto é que a gente está agora produzindo um livro, já produziu 2, 3 no ano passado, e a gente está sempre tentando fazer as coisas para tentar deixar um legado, deixar uma marca, para que as pessoas, depois da gente, possam saber que a gente produziu alguma coisa para que fique marcado, seja na história da educação física ou nas histórias pessoais de cada um, né? O futuro ele é individual, mas a memória é coletiva. E essa memória coletiva deve ser planejada para como o Paulo está sendo aqui um exemplo de como ele está fazendo. Tá bom? Paulo, obrigado pela presença. Amigos, é um prazer estar com vocês e na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui e novamente colocarei no podcast do nosso site a nossa fala com o Paulo aqui. Até peço desculpa que eu papei mosca, demorei a começar a gravar. Aí a Gabi já me deu um puxão de orelha aqui, eu fui lá e botei. Se você quiser, eu mando a apresentação para você depois. A gente pode colocar no grupo, tá bom? Amigos, obrigado. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu. Tchau.